coração. Mateus 6, 21. Nós vamos ler o 21 até o 23, mas o foco está no versículo 21. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Que Deus abençoe a sua palavra. O pastor já orou. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Todas as vezes que nós ministramos a palavra do Senhor, eu costumo sempre fazer um paralelo com a área que eu estudei e estudo e dedico na minha vida parte do tempo a isso. Tanto a área pastoral quanto a área psíquica são áreas que cuidam de pessoas. E quando Deus me chamou para o ministério, quando eu tinha 11 anos de idade, eu não entendia muito bem o que era a palavra ministério, o que era servir. Não na conotação que nós sabemos teologicamente, sistematicamente, não. Mas eu recebi uma voz no coração de Deus falando comigo: filho, eu quero que você cuide de pessoas. E eu estou te chamando para você falar do meu amor. E eu, na simplicidade de um adolescente, um júnior, eu comecei a falar do amor de Deus. Na simplicidade de uma criança. Ame Jesus, entregue a sua vida a Jesus. E ali eu fui aperfeiçoando, lendo, estudando a Bíblia, até que eu formei no ensino médio, e eu comecei a trilhar e a querer trilhar outros caminhos. Fui fazer vestibulares, passei em alguns vestibulares, e na hora da matrícula, comércio exterior, o Espírito Santo falou comigo na porta da secretaria da PUC de Contagem: não é isso que eu te chamei para fazer. E eu assustei porque a voz foi muito audível. Como assim? Você escutou a voz? Escutei a voz. Eu olhei para trás para ver se tinha alguém conhecido. A voz era muito familiar. E eu não sabia o que fazer. Eu estava na porta da secretaria para fazer a matrícula, com o dinheiro tudo para pagar. Eu falei: não é isso. E eu voltei e saí andando ali pelo Fonte Grande, bairro Fonte Grande, saí andando, meio assim, sem saber o que fazer. Era só lá na unidade de contagem que tinha esse curso. E eu falei: o que eu estou fazendo? E eu comecei a andar como um andarilho no meio da rua. E aí um carro passou e buzinou. Aí eu acordei, meio que assim, assustado. Entrei no primeiro ônibus que eu vi, parei lá na Avenida Amazonas e falei: Deus, o que eu estou fazendo? Me ajuda. E aí eu voltei para casa. E aí ao domingo fui na igreja. E aí tinha um pastor pregando. E eu tinha assistido uma mensagem do Dr. Myles Munroe, que é um reverendo, morreu aos 60 e poucos anos, recentemente, mas que tinha ministrações ao nosso coração. E uma dessas ministrações, eu estava num congresso lá no Minas Centro, e ele estava ministrando, e ele ministrou dons, e ele falou sobre a questão do chamado ministerial. E aquela palavra entrou no meu coração. E aí eu saí à noite, estava indo embora, e aí um pastor chegou para mim e falou assim: vai para o seminário, e bateu nas minhas costas. Eu falei: o que é isso? E aí eu fui estudar um pouco mais, fui para o seminário. Comecei a estudar, comecei a dedicar no seminário 5 anos de teologia. E aí acabei a teologia, o Espírito Santo falou audivelmente comigo: você agora vai se formar em psicologia. E aí eu fui para o curso de psicologia. Dediquei mais 5 anos no curso de graduação, mais 2 anos em pós, especializando para poder ajudar pessoas.
para poder ser um braço do meu ministério pastoral. E eu tenho feito isso nessa jornada de vida. Mas algo que foi latente no meu coração foi a palavra do Senhor dizendo: vá por esse caminho. E muitas pessoas nesse contexto deixam de fazer a vontade do Senhor por causa de coisas ou situações que são oferecidas no dia a dia. Permanecer no foco, permanecer naquilo que Deus te chamou para fazer é algo fundamental. Mas pastor, eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Como fazer isso? Através da intimidade com Ele, Ele vai se revelando a você. É intimidade, é você colocar o seu coração à disposição do Senhor. A Bíblia é bem clara sobre isso. O coração, ele é o centro das emoções. O coração, ele pode te colocar para cima ou para baixo, mas não é o órgão, o coração que eu estou falando. Eu estou falando da sua mente. A Bíblia, quando fala que Deus sonda mente e coração, Ele está sondando a nossa mente. É a nossa mente que pode nos tirar do propósito e do caminho do Senhor, ou nos colocar no caminho e no propósito do Senhor. Por isso eu e você precisamos cuidar da nossa mente. As setas do maligno estão a todo momento tentando nos ceifar, tentando nos tirar do propósito e do caminho do Senhor. Mas eu e você entendemos a importância da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Muita gente está perdida. Muita gente está vivendo de forma dissoluta nesse mundo. Muitas pessoas estão vivendo com o coração dividido. Muitas pessoas não sabem e não têm certeza do que estão fazendo. E isso faz com que eu e você possamos perecer. Coração dividido, casa dividida, não subsistirá. Sabe aquela coisa que um puxa para um lado, outro puxa para o outro? Dentro de casa não pode haver esse tipo de divisão. Todo mundo tem que andar na mesma linha, tem que conversar do mesmo jeito, na mesma linguagem. Sabe o pai que vai ensinar o filho e fala assim: você não pode, você está de castigo. Aí a mãe vai lá: você pode, você não está de castigo. Tira o menino do castigo, tira a autoridade do pai. Ou vice-versa, tira a autoridade da mãe. Nós precisamos ter sabedoria para nós conduzirmos a nossa jornada nessa terra de forma saudável. Porque nós mesmos já arrumamos problemas para nós mesmos, fazendo divisão na nossa mente e no nosso coração. Por isso, tomar a direção e o rumo certo é algo que eu e você precisamos fazer. É como você pegar o volante de um carro e você sair dirigindo. Você precisa saber para onde você vai, porque senão você não vai chegar no destino certo. Essa semana eu fui lá para Patos de Minas, dirigindo, bate e volta, 800 quilômetros. Saí daqui cedinho, voltei tarde da noite. E aí fui lá em Patos de Minas. A estrada é um caminho que você pensa e reflete. Eu gosto de viajar. Trabalhei por muitos anos rodando o estado de Minas Gerais. Trabalhei rodando, vendendo lubrificantes. E foi algo que foi uma escola para mim. Porque eu parava, conversava com alguém, ajudava alguém, vendia também, né? Que eu era vendedor, então precisava vender. Mas algo que mexe comigo nas estradas é porque eu passo muito tempo sozinho. Imagina, são 5 horas daqui lá, 5 horas voltando, 10 horas de viagem. São 10 horas falando com o Senhor. São 10 horas ouvindo canções, agradecendo ao Senhor pela paisagem, pelas coisas, pensando, refletindo na vida. E lembrando da história que Deus colocou na nossa jornada. Cada um de vocês tem uma história de vida. Cada um de vocês tem um histórico. E ninguém vai valorizar o seu histórico a não ser você. A sua história de vida precisa ser valorizada primeiramente por você. Você tem algo sobrenatural que você aprendeu e está até aqui hoje. Cada um de nós, na nossa faixa etária de vida, tivemos influências positivas e negativas. O resultado do que você está vivendo hoje foi plantado há 5, 10, 15, 20 anos atrás.
Portanto, se você quer colher resultados diferentes, plante diferente. Nós precisamos entender que o nosso coração não pode estar dividido. A gente precisa ter um foco. Aonde está o teu tesouro? É o que o versículo 21 diz. Onde está o teu tesouro? Se o seu tesouro estiver nas coisas, ali estará também a sua mente. Nós vivemos dias onde as pessoas valorizam coisas e não pessoas. As pessoas têm valorizado muitos recursos. Se você tem posses, se você tem resultado financeiro, você é valorizado. Mas se você não tem, você é desvalorizado. Aonde está o teu tesouro? Nas coisas terrenas? Está preso naquilo que é passageiro? Porque essas coisas vão passar. E aqui eu não estou sendo condizente com você não buscar resultado positivo na sua vida. Longe disso. Você precisa trabalhar de forma excelente. Porque se você tem um resultado excelente, é porque você trabalhou de forma excelente. Mas você não pode colocar o seu coração, o tesouro da sua vida naquilo. Tem pessoas que dão tão certo na vida profissional, que aquilo vira um Deus para ele. É aquela pessoa que tem uma empresa, e ela entra na empresa de manhã e só sai de madrugada. E ela vive por aquela empresa. Acontece muito isso com grandes empreendedores. Eles perdem a família, porque eles dedicam tanto ao trabalho, porque amam tanto o trabalho, que esquecem até mesmo aquilo que Deus colocou na mão para poder valorizar. E aquele bem que era para ser bênção na vida da família acaba se tornando maldição, porque inverteu os valores, inverteu o princípio. Não é primeiramente o trabalho e depois a família. Em primeiro lugar é a família. É cuidar dos familiares, é cuidar de casa. O trabalho precisa ser bênção na vida do ser humano e não maldição. Brigas de familiares acontecem muito por causa, das vezes, de uma herança. E essa herança, talvez aquela pessoa que deixou a herança, ela nem queria tanto isso. Só que no caminho e na jornada da vida acaba se perdendo, porque dividiu a atenção do seu coração. Eu e você precisamos cuidar, porque o nosso tesouro, ele pode ser material, espiritual ou emocional. Mas cabe a você decidir isso. Cabe a você colocar essa certeza no seu coração. Se você for colocar nas coisas terrenas, o seu coração vai ficar preso no que é passageiro. Aquilo que vai passar. É bom ter as coisas, mas é bom. É só isso. Não passa disso. É bom ter dinheiro. Não é bom ter dinheiro, gente? Não, não é não? É bom ter dinheiro? É bom ter um carro do ano? É ótimo. É maravilhoso. Imagina eu indo daqui para Patos de Minas num carro que não tá legal. Eu não chegar lá, né? Então é bom você ter um carro bom. É bom você ter aquilo que você tem um pouco mais de conforto, mas cuidado com a zona de conforto. Porque a zona de conforto pode te levar a cair. A zona de conforto, ela é tão gostosa que a gente quer ficar só nela, né? Mas a gente precisa sair. Então cuidado com aquilo que é passageiro. Se o seu tesouro está no reino, no amor, na fé, seu coração será livre e alinhado com o propósito de Deus. Então, ou seja, se o tesouro estiver alinhado com as coisas do reino, você estará primeiramente livre. Cristo nos deu liberdade. Por que nós vamos ficar presos às coisas terrenas? Então eu e você somos livres quando nós colocamos o nosso coração naquilo que verdadeiramente é eterno. E o reino de Deus é eterno. Você viver para o Senhor é eterno. Eu e você precisamos entender isso, entregar a nossa vida a Jesus
como único e suficiente Salvador, eu e você estamos dizendo para a sociedade, nós estamos dizendo para o inferno que nós somos livres em Cristo Jesus. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então não fique preso às amarras daquilo que não é o reino de Deus. Nós precisamos entender isso, porque muitas pessoas vivem correndo atrás de aplausos, atrás de likes, atrás de curtições, atrás de seguidores. Hoje nós vivemos a era digital. E o digital veio para abençoar a sociedade. O problema é o que nós fazemos com isso. E muitas pessoas estão fazendo algo ruim com o digital. Tem pessoas adoecendo por causa do digital. Tem pessoas que elas não conseguem largar as redes sociais, não conseguem largar o telefone. Quanto tempo você tem passado gastando tempo naquilo que não é valoroso para você? Pare para refletir sobre isso, porque você pode estar perdendo tempo, e é algo mais precioso que Deus nos deu, mais do que dinheiro, o tempo, porque ele não volta. Dinheiro você recupera, o tempo não. Se você perder um tempo com seu filho, com sua filha, esse tempo não vai voltar. Tem hora, gente, que a gente está cansado. Eu sou pai de 2 meninas lindas, 2 pérolas, e elas cansam. Cansam, porque são crianças, estão ali, elas precisam de energia, elas têm energia. Aí a maiorzinha ontem virou e falou assim: Luísa, você não cansa, você está correndo para lá, correndo para cá. A maiorzinha já está achando que a menorzinha tem mais energia do que ela. E é uma alegria dentro de casa. Então, eu tenho pouco tempo para ficar com elas, porque a gente trabalha. E trabalho muito mesmo, graças a Deus por isso. Deus está nos dando saúde, energia, e a gente precisa trabalhar. Só ontem eu fiz atendimento pela manhã, levei minha filha no dentista pela manhã, depois fui fazer atendimento, à tarde fui com o pastor num casamento, voltei para casa, cuidar da família, vou fazer compra com a sogra. Bênção, né, gente? E aí eu virei para a sogra e falei assim: sogra, ela foi com dinheiro, ela tá rica agora, o meu sogro morreu, deixou herança para ela tá rica. Ela fala assim: vamos que eu vou pagar tudo para vocês. E aí eu fui com ela e falei: soba, hoje é o dia da gente gastar o dinheiro da sogra. Aí o Espírito Santo falou assim: paga a conta dela. Eu, amém. Na fila do caixa, paga a compra dela. E ela tá assim: põe isso aqui, põe isso ali, põe isso aqui, põe isso aqui, põe aquilo ali, pega lá. Eu fui enchendo o carrinho. E aí chegou na boca do caixa, o Espírito Santo falou: paga a conta dela. Eu falei: amém, glória a Deus. Pagamos a compra da sogra, levamos ela em casa, voltamos para casa, ficamos juntos, gastamos uma energia juntos. E ali, a comunhão, a unidade. Por quê, queridos? Eu faço questão de participar, mesmo às vezes cansado, dar um pouquinho a mais para minha família. Porque esse tempo não vai voltar. Ao invés de ficar lá, e a esposa tem carteira, sabe dirigir, leva as meninas, volta com as meninas. Falei: não, eu estou junto, vou lá, vamos lá. E precisamos participar uns com os outros, porque aonde está o teu coração, aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Eu sou muito família. Eu preocupo com a minha mãe, preocupo com meu pai, porque a Bíblia fala para nós deixarmos, não abandonarmos. Então, se tem um tio às vezes que consegue pegar, e meus tios fazem muito isso, pega minha mãe e leva ela para viajar. Ela gosta de viajar. Minha mãe tem uma energia que Jesus. Está lá em cima com as crianças. Fica aqui no Jet Kids. Energia. E aí vai para lá, vai para cá, e aí viaja. E aí vai para os lugares, ajuda na melhor idade. Meu pai também da mesma forma. E aí se alguém pode ajudar, vai. Não, viaja lá, vai lá. Eu apoio. Às vezes dou um dinheirinho. Às vezes não, sempre a gente dá um dinheirinho. Coloca lá. Um presente diferente. Dia das Mães foi semana passada, fiz questão de almoçar com ela.
Por quê, gente? O tempo não volta atrás. Depois que foi, não adianta chorar, porque o tempo passa, e passa rápido. Eu e você precisamos estar atentos. Os olhos é a luz do corpo. Esse texto fala sobre isso e eu não queria deixar de falar isso. Os olhos e a luz do corpo. O que contempla e molda a visão do mundo. Olhos bons, olhar com generosidade. Olhar de esperança, olhar de pureza. Está faltando empatia nas pessoas. Falei isso com um amigo essa semana. As pessoas estão pensando nelas mesmas. Orgulho, ego, inflado ainda, né? Igual aquele João Bobo que ficava assim, ó, na frente, assim, tudo inflado. Aquele negócio não tem sentimento, não tem emoção. Só passa o ar dentro dele e vai embora. As pessoas estão ficando assim. E eu e você não precisamos e não podemos ficar assim. Nós precisamos entender e termos empatia. Porque não posso somente substituir pessoas por coisas. Tem um ditado até no mundo corporativo, que as pessoas são números. Os CEOs das empresas olham como números. E eu tenho tido a oportunidade de palestrar para alguns diretores de empresas. E eu tenho falado isso para eles. Olhar para as pessoas com mais empatia. Porque as pessoas não são números. Talvez a empresa olhe você como número, mas o Senhor não te olha como número. Ele conhece a sua digital. Ele conhece quem você é no seu íntimo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então os seus olhos têm que olhar para Jesus, porque só Jesus é bom. Só Ele é bom, só Ele tem esperança. Só Ele tem alegria eterna. Só Ele tem o gozo eterno para a minha vida e para a sua vida. Se alguém te desprezou, não, o Senhor não te desprezará. Glória a Deus. O Senhor não te despreza. Agora, e os olhos maus? Os olhos maus criticam constantemente. Olham para as pessoas com inveja, com julgamento e com comparação. Eu vou dizer que de 3 anos para cá eu experimentei tudo isso na minha vida. Inveja, julgamento e comparação. De 3 anos para cá, eu experimentei pessoas fazendo isso contra a minha vida. E posso dizer isso com propriedade, isso não me abalou. Porque os meus olhos são bons. Quando os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então aquilo que bate, volta. Se nós apropriarmos da palavra de Deus, o inimigo não terá força sobre a nossa vida. Se você está de pé, porque o Senhor está cuidando de você. Se você está caminhando e acordando pela manhã, lembre, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E não vai ser ninguém que vai te criticar constantemente, que vai ter inveja sobre a sua vida, que vai comparar você. E eu posso dizer que Deus tem cuidado da nossa vida. Deus tem cuidado. E quando você foca em algo, quando você olha para o Senhor, você cresce. Porque Deus é como um pai que quer ver seu filho crescendo. Quer ver alguém que acompanha o crescimento de um filho, é o pai e a mãe. Alguém chega perto de você com seu filho, às vezes fala assim, nossa, hoje eu passei pelo Alex ali e falei assim, como ele está crescendo, Alex, o filho dele? Era pequenininho assim, ó, já está assim. O Alex que nos abençoa aqui todos os domingos com bombom para as crianças. E falei com ele assim, como ele está crescendo? Ele está crescendo. Mas o Alex acompanha o filho dele, o crescimento dia a dia. Ele consegue acompanhar. Assim Deus consegue te acompanhar dia a dia no seu crescimento. Então, se alguém não está te valorizando, saiba que o teu pai te valoriza. É o teu pai que acompanha o seu crescimento. As pessoas só vão ver o resultado. Mas o teu pai te acompanha no processo, no propósito, aonde você não vai sair mais. A sua vida com Deus é uma constância. Não pode ser algo que você vai e volta. Não. Precisa caminhar. É a jornada de vida. As trevas, quando ela apropria de uma pessoa, elas são piores do que a luz externa.
Se você ficar num ambiente escuro, você não consegue enxergar nada. Ah, mas lá em casa eu conheço onde fica cada coisa. Mas fecha tudo e apaga a luz para você ver se você não vai tropeçar o pé. Nas trevas a gente não consegue enxergar, né? Se o versículo 23 diz: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então olhos maus deixam as pessoas em trevas. Aquela pessoa que maquina o mal. Gente, existe pessoa que maquina o mal, que ela quer o lugar da gente. Existem pessoas que querem tirar, que querem somente o seu lugar. Isso é inveja. Mas Deus, Ele nos promete que quando a luz interior ela não está apagada, as trevas não prevalecerão. A luz precisa estar acesa. E a luz que brilha em nós é a luz de Jesus. Acende essa luz e deixa ela brilhar. É uma canção do Mark Sweet, de 1990 e bolinha. Acende uma luz. E foi a primeira vez que eu vi um vídeo bem ilustrativo disso. Ele estava no estádio, gravando esse DVD. E aí todas as luzes do estádio se apagaram. E eles deram uma vela para cada um, para cada pessoa que estava na plateia. E a primeira vela foi acendida. E eles iam acendendo uma às outras. Um ia compartilhando a vela com o outro acendendo. E aí aquele estádio ficou todo aceso após a música cantar. E a presença de Deus ali foi algo real. Porque aonde Deus está, as trevas não prevalecem. Na minha vida, na sua vida, no seu coração, não pode haver lugar para trevas. Nós precisamos abrir o nosso coração, porque a única vez que é citado que alguém é a luz do mundo é na Bíblia. A Bíblia diz que Cristo é a luz do mundo. Então, se Cristo é a luz do mundo, por que nós não acendemos a luz do mundo no nosso coração? O nosso coração não pode estar em trevas. O nosso coração precisa estar aceso. A nossa mente precisa estar aceso. Não é sobre aparência. Porque muitas pessoas vivem uma vida de igreja na igreja. E quando sai lá fora, vira trevas. É dentro da igreja e fora da igreja. Nós precisamos iluminar o mundo com a luz de Cristo. Não com a nossa luz própria. Porque a nossa luz própria, ela só vai refletir por um momento. Quantas pessoas super pop stars estavam lá em cima e de repente estavam lá embaixo? Porque a única luz que brilha neste mundo é a luz de Jesus. Ela é a única luz. Por isso, para fecharmos nessa manhã, eu queria te convidar a entregar o seu coração, a entregar a sua vida para Jesus, porque Ele é a única forma de você ser salvo nessa terra. Jesus te ama e Ele quer guardar o seu coração. A reflexão que fica nessa manhã: aonde está o seu coração? E a dica que eu te dou: deixe o seu coração nas mãos de Jesus. Deixe a sua vida nas mãos do Senhor. Porque Ele é a luz. Se nós apagarmos aqui, vai ficar tudo escuro. Mas quando nós acendemos, as coisas clareiam. A visão amplia. Você consegue enxergar. Assim é a vida do cristão. Deus, Ele abre as nossas visões, abre a nossa visão, e nós conseguimos enxergar e conseguimos até discernir o que é bom e o que é mal. Você consegue discernir que aquele caminho não é o caminho de Deus e você não vai entrar por aquela porta. E aí você é preservado porque a luz de Cristo brilha em você. As pessoas vão olhar para você e falar assim: o que aconteceu? Você está diferente. Você tem uma paz, você reflete uma paz.
Não retenha a glória para você, transfira para o Senhor. É a luz de Cristo em mim. O Senhor me alcançou, o Senhor gerou em mim. E o meu coração foi entregue nas mãos dele. Muitas pessoas endurecem o coração quando nós falamos disso. Quando nós pregamos a palavra de Deus, muitas pessoas endurecem o coração. Mas nós não estamos pedindo para você seguir uma religião. A religião é feita de homens. Mas o amor de Jesus foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Na cruz do Calvário, a trajetória de Jesus. Jesus não é uma religião. Jesus, ele é o Senhor de tudo. E se você entender a mensagem de Cristo, que é a mensagem da cruz, aonde ele foi pregado naquele madeiro, você vai entender aonde está o verdadeiro tesouro. E aí você vai poder colocar o seu coração ali. O nosso coração tem que estar na cruz de Cristo. Porque isso vai fazer de nós seres humanos melhores. Vai fazer de nós servos melhores, filhos melhores, maridos, esposas melhores, pais e mães melhores. Cristo em nós é a esperança da glória. Fica de pé no seu lugar. Projeta para mim aqui, por favor, o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Você vai ler. E esse é o versículo que eu gostaria de convidar você a fazer um devocional dele nessa semana. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Medita sobre esse versículo durante a semana. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã. Ó Deus, que o Senhor possa continuar ministrando ao nosso coração, mas que vidas possam se render no teu altar. Esse é o propósito inicial e final desta mensagem. Que vidas possam, ó Deus, entender o propósito de voltar o seu coração para o Senhor. E que nós tenhamos, ó Deus, uma semana diferente, porque nós estamos entendendo que o nosso coração, ele pode nos levar para o caminho do Senhor, caminho de luz, ou para o caminho do mal, caminho de trevas. Inclina o teu coração e guarda os meus ensinamentos, assim diz a tua palavra. E nessa noite, nós queremos inclinar o nosso coração para o Senhor. Nessa manhã, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Assim nós oramos, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém bem forte. Amém, pode aplaudir ao Senhor.